A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos jovens, chegamos na lição de número 5. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Estamos estudando o segundo trimestre da CPAD em 2019. E a lição de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa Escola Bíblica Dominical: dízimos e ofertas como uma disciplina para ter uma vida bem-sucedida. Hoje nós vamos estudar sobre a importância de ofertar e dizimar na Escola Bíblica Dominical e orientar os nossos alunos à luz da Palavra de Deus. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Lembrando também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar juntos a Palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui na classe dos jovens. E hoje nós vamos compreender sobre essa importância de ofertar e dizimar de acordo com a palavra de Deus. É muito importante ter em mente que nós estamos no segundo trimestre da CPAD em 2019. Especialmente esse trimestre vai trabalhar sobre o orgulho e a cobiça. De acordo com a palavra de Deus, nós vamos aprender orientações à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, para poder expressar esses assuntos aos nossos alunos. Hoje a nossa lição é uma lição bem prática, uma lição bem detalhada para apresentarmos a Bíblia, e eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Lembrando a você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também e deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em conhecer você, ler comentário a comentário, que Deus em Cristo possa te abençoar. Nossa lição de hoje tem um diferencial. É muito importante a gente apresentar o texto bíblico da lição. A palavra de Deus é o nosso instrumento. Nós somos servos da palavra. Inicie por aí. Observe que a sua lição hoje possui 2 objetivos específicos. Analise os objetivos para você não fugir do assunto, tenha eles em mente. E observe também que a sua lição hoje tem 2 pontos. Apresente o tema da lição, ponto a ponto a ser ministrado, e eu acredito que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. O primeiro ponto da nossa lição aqui na classe dos jovens vai tratar sobre o seguinte assunto: Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era desprendido dos bens materiais. O primeiro ponto da nossa lição vai estar analisando o texto de Gênesis. É muito importante observarmos o que a Escritura diz. E é importante analisarmos o texto do capítulo 14, versículo 18 ao 24. Nessa passagem bíblica, nós vamos analisar o episódio, a narrativa bíblica em que Abraão devolve o dízimo diante da presença do Senhor a Melquisedeque. E é claro que vamos analisar isso no nosso primeiro ponto da nossa lição, de acordo com alguns subtópicos que vamos tratar aqui. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical do primeiro ponto da nossa EBD: o motivo da gratidão de Abraão. Abraão devolve o dízimo, em primeiro lugar, por causa da sua gratidão. Esse é o nosso primeiro subtópico da nossa Escola Bíblica Dominical do ponto de número 1. Gênesis capítulo 14, versículo 1 ao 17, narra a história em que Abraão se envolve em uma batalha para poder libertar o seu sobrinho Ló, que estava aprisionado. Essa batalha foi crítica, ao ponto de Abraão, com apenas 318 homens, 318 soldados da sua casa, da sua parentela, se envolveram em uma guerra, em um arsenal militar contra 4 reis. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que a batalha foi difícil, mas Deus lhe concedeu vitória, ao ponto de Abraão tomar posse de todos os despojos daquela batalha, porque ele teve vitória, e também libertar os escravos, que dentre esses escravos estavam seu sobrinho Ló. E a própria Bíblia faz questão de mencionar que essa vitória, quem concedeu a Abraão foi o próprio Deus.
Deus concedeu essa vitória a Abraão, ao ponto de Abraão estar grato a Deus por essa grande vitória, com todos os despojos aonde se envolvia riquezas, bens materiais, fazendas, gados daquela batalha. Abraão pega e devolve o dízimo ao rei de Salém. Lembrando que Salém aqui é a palavra utilizada para a antiga Jerusalém. Esse é o primeiro nome que nós encontramos da Jerusalém dentro da Escritura. E quem era o responsável por essa cidade? Um sacerdote, também conhecido como rei, conhecido como Melquisedeque. Melquisedeque adorava ao Deus Altíssimo, o mesmo Deus de Abraão. Abraão vence essa batalha e, por motivo de gratidão, ele devolve dízimo de tudo que ele tem. Lembrando que o dízimo é a porcentagem de 10% de toda a sua renda. E é interessante que Abraão pega parte de todos aqueles despojos, seja do gado, seja da riqueza, seja de todos os bens que ele angariou naquela batalha, libertando também o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que ele faz questão de devolver perante o Senhor. O primeiro princípio que nós podemos retirar aqui para ensinar aos nossos alunos é que as nossas vitórias, que as nossas conquistas são atribuídas por Deus em nossas vidas. Por exemplo, se nós temos um emprego bom, é porque Deus se agraciou de nós e nos ajudou nessa porta maravilhosa. Se vencemos as nossas batalhas diárias, é porque Deus teve misericórdia de nós e nos fez prosperar. E qual é o princípio que nós estamos tirando aqui? O princípio da gratidão que Abraão tem. Ele não se orgulha, ele não bate no peito e diz: eu venci por meus próprios méritos, eu venci por minhas próprias condições. O texto faz questão de dizer que Abraão batalhou com apenas 318 homens contra 4 reis. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que esses reis eram habilitados, tinham poderio militar, mas o Senhor concedeu a vitória a Abraão. E o que Abraão faz diante dessa vitória? Ele está grato, ele devolve o dízimo, ele exalta a Deus com aquilo que ele possui, com seus bens materiais. E ele faz isso por quê? Porque ele está desprendido dos bens materiais. Olha que princípio lindo. Eu como cristão, você como cristão, professor da Escola Bíblica Dominical, precisa incentivar os seus alunos, ensinando a eles que nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus, não presos em recursos materiais, com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, mas que esses recursos materiais sejam para a glória do Senhor, para a exaltação a Deus. É isso que Abraão faz nesse primeiro subtópico aqui. O segundo subtópico diz que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão. Isso está baseado em Gênesis 14, do 18 ao 20. Faça essa leitura com os seus alunos. Melquisedeque, dentro das Escrituras, exerce um papel fundamental. Lá em Hebreus, quando estudarmos a carta de Hebreus, por exemplo, capítulo 7, você vai descobrir que Cristo é da linhagem de Melquisedeque, a linhagem sacerdotal. Esse Melquisedeque, ele aparece dentro da Bíblia, nós não conhecemos, por exemplo, a sua linhagem, de onde ele veio, de onde ele surgiu, porque ele é um exemplo de tipologia, de representação de Cristo na nova aliança. Mas o que a Bíblia narra na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, é que Melquisedeque, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão devolve o dízimo de tudo aquilo que ele ganha, de todos os despojos com alegria, a um representante do Deus Altíssimo, a um sacerdote. Lembrando que na época de Abraão ainda não existia a lei de Moisés, ainda não existia os sacerdotes da linhagem de Arão, que eram descendentes de Abraão. Ainda não existiam, por exemplo, a tribo de Levi. E Abraão encontra alguém que é um representante da fé nesse primeiro período aqui em Gênesis e devolve, não para o representante da fé, mas para o Deus Altíssimo. E olha que princípio precisamos retirar aqui. Quando devolvemos o nosso dízimos, nós estamos devolvendo ao Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. E exercendo esse ministério, estamos também sendo gratos a Deus. Abraão estava grato ao Senhor. Salmo 110, versículo 4, narra exatamente essa gratidão, narra esse exemplo de serviço, narra esse exemplo de exaltação. E onde devemos devolver esse dízimo em especial, como Abraão nos ensina? Devemos devolver diante da presença de Deus, na igreja. Uma coisa que precisamos entender também, até mesmo para explicar para os nossos alunos. Nós não temos a autoridade de administrar o nosso próprio dízimo. Como assim? Eu não posso, como cristão, por exemplo, pegar o meu dízimo e comprar uma cesta básica e fazer uma doação para alguém com uma boa vontade, uma boa ação. Isso não é devolver o dízimo. O dízimo deve ser entregado perante o sacerdócio, deve ser entregado perante o Senhor, na igreja. E cabe à direção da igreja, à administração da igreja, administrar o dízimo, por exemplo, para comprar essa cesta básica e ajudar alguém. Isso é bem básico. Isso aqui é interessante até mesmo para poder fortalecer os nossos irmãos na fé. Eu, como cristão, tenho o dever, como Abraão, de levar diante do Senhor aquilo que Deus tem me dado. Agora, a questão administrativa cabe ao sacerdócio, cabe ao pastorado, cabe à administração da igreja. Sabendo disso, nós vamos avançar para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui à luz da palavra de Deus. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta. Gênesis 14 narra exatamente isso. Abraão entregou o dízimo perante o Senhor a Melquisedeque e não lhe faltou nada. Pelo contrário, houve uma bênção maior, uma prosperidade maior, uma harmonia sobre os seus bens materiais. Leia o texto de Gênesis 14, versículo 21 ao 23. Você vai perceber que Abraão não teve falta. Abraão não teve necessidade após dar os seus bens, dar o seu dízimo, devolver aquilo que deveria ser dado ao Senhor. É interessante essa questão. É um princípio. Se queremos ser gratos a Deus, devemos então ser gratos a Deus com os nossos bens materiais. Devemos ser gratos a Deus com a nossa renda material, com aquilo que ganhamos. Abraão foi grato a Deus e Deus não lhe deixou faltar nada. Que princípio lindo aqui! Quando ensinamos isso para os nossos alunos de escola bíblica dominical, especialmente os jovens, percebemos à luz da palavra de Deus sobre essa importância de devolver, essa importância de trazer, essa importância de ser grato a Deus. Ou seja, eu louvo a Deus em adoração, eu exalto a Deus na leitura da palavra, mas eu também preciso exaltar a Deus com as minhas ações. E exaltando a Deus, isso aqui é uma demonstração também de adoração. Quando trazemos aquilo que é do Senhor, Deus nos prospera maravilhosamente. Claro que precisamos trazer aquilo que é do Senhor, não esperando algo em troca. Esse princípio é errado. Se trazemos com alegria de coração, se trazemos com fervor na nossa alma, com desejo de gratidão, como é o princípio da nova aliança que vamos entender agora a partir do segundo ponto, nós vamos entender muito bem que a gratidão ela se envolve na nossa vida pessoal, ministerial e material. Finalizando o ponto número 1, apresente o pense o ponto importante da sua lição e avance. Vá para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Os contribuintes fiéis têm uma vida equilibrada e uma garantia de bênçãos espirituais. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Nós vamos analisar ele à luz da passagem de Corinto, aonde a própria Bíblia traz o ensinamento de Paulo aos irmãos daquela igreja para poder ofertar, trazer algo em gratidão a Deus com alegria. O primeiro subtópico do ponto número 2 vai tratar sobre o seguinte assunto que Paulo orienta aqueles irmãos a contribuírem com alegria. Paulo incentiva a prática de contribuição aos menos favorecidos. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, ele está pastoreando a igreja de Éfeso.
É interessante que quando ele funda a igreja de Corinto, ele está trabalhando, exercendo o ministério pastoral. Ele fica naquela cidade durante 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho e também trabalhando como fabricante de tendas. Agora ele está na igreja de Éfeso, pastoreando aquela igreja, e envia essa carta para orientar os irmãos sobre a dedicação de contribuir pela fé. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo é um grande missionário dentro da palavra de Deus, dentro das páginas do Novo Testamento. Paulo, de acordo com as Escrituras, ele reúne uma grande oferta dos irmãos da Galácia, dos irmãos das igrejas gentílicas, em especial de Corinto, para reunir essa oferta, levando essa oferta para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Tanto ele como Barnabé levam essa oferta e essas contribuições à igreja de Jerusalém, que estava precisando de uma grande ajuda. E aqui há um princípio fundamental. Paulo está ensinando aqueles irmãos a contribuírem, porque tem um objetivo: ajudar a igreja a ofertar para o crescimento da obra, a manutenção do evangelho, a manutenção da pregação. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele tem um objetivo. Ele quer ter Roma como base missionária para que aquela igreja lhe ajudasse enviando financeiramente, com os recursos, para que ele pudesse chegar até a Espanha pregando o evangelho. Então, quando nós entendemos que Paulo está incentivando as pessoas a ofertarem, é porque ele quer utilizar aquele recurso dentro das páginas do Novo Testamento, não para benefício próprio, mas para a expansão do evangelho, para a expansão da igreja, para a expansão da prática da pregação. E na segunda carta, em especial, capítulo 8 e 9, capítulo 9, versículo 9 e 10, Paulo está pregando para aqueles irmãos, pedindo essa ajuda para poder contribuir com aquela igreja em Jerusalém que estava passando por necessidade. Paulo, quando está escrevendo essa carta, especialmente a segunda carta, ele está pedindo uma oferta especial para os irmãos da igreja para poder levar para Jerusalém, para que a igreja continuasse pregando o evangelho. Esse é um princípio fundamental. Ofertamos para a expansão da pregação, ofertamos para a expansão da obra, ofertamos para o crescimento da igreja. Fazendo isso, vá para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Jesus ratifica a entrega do dízimo, mas critica a falta de justiça, misericórdia e fé. Esse é o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição. Ele está baseado em Mateus 23, onde Cristo também toca nesse assunto, sobre a questão de ofertar e dizimar, sobre a questão de ser grato a Deus. Mas isso deve ser com alegria, com justiça, para o exercício da fé. Por hipocrisia, Cristo não aceita. O texto de Mateus 23 está inserido exatamente em um contexto em que Cristo está criticando os religiosos, fariseus, saduceus, que se orgulhavam em devolver o dízimo ao templo. Detalhe: esse dízimo era retirado tanto da oferta da hortelã, do trigo, do gado, de tudo. As pessoas devolviam ao templo, mas estavam exercendo isso, se orgulhando com a riqueza do templo e se esquecendo de exercer a misericórdia aos necessitados, aqueles que precisavam, aqueles que tinham a necessidade em especial. Muitas pessoas em Jerusalém estavam passando fome, irmãos da fé. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que Cristo chama atenção para aquilo. Essa prática, ela não agrada a Deus. Essa prática está distante daquilo que Deus tem para com os seus servos. Em Levítico 27, do 30 ao 33, existia um preceito na lei que orientava especialmente os judeus a exercerem a misericórdia para com os pobres. O recurso que era levado ao templo ou tabernáculo, em especial o templo aqui, deveria ser administrado para ajudar as famílias carentes.
Deuteronômio 14, 22 ao 29 também segue esse mesmo preceito, essa mesma linha de pensamento. E Cristo conhecia a lei, conhecia as Escrituras. E essa lei não estava sendo cumprida aqui. Existem muitas pessoas que estão utilizando o recurso financeiro de igrejas em si para aproveitamento pessoal. E por isso são criticados. Porque se esquecem de contribuir com os necessitados, se esquecem de envolver a missão, se esquecem de ajudar aquele que precisa, aquele que está passando necessidade. Cristo está orientando aquelas pessoas a servir o próximo. O recurso que é envolvido para a igreja, ele deve ser utilizado para a administração da igreja, deve ser utilizado também para a administração da missão e também para a administração social da igreja, a área de filantropia que contribui com aquele que precisa. E esse pensamento é o exercício da justiça e da misericórdia. É isso que Cristo faz questão de dizer. Nós precisamos exercer a justiça e a misericórdia no nosso ministério, com os nossos bens, para a glória de Deus. Sabendo disso, vamos avançar para o terceiro e último subtópico aqui da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o dízimo e a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Cristo ele traz uma ilustração, uma parábola. É claro que cada parábola tem uma verdade só, um ensinamento só. E Cristo está ensinando aos seus discípulos, ensinando às pessoas, aqueles que tivessem um encontro com a palavra de Deus, sobre a importância de exercer isso com o coração, com a alma. A parábola em si é uma lição que Jesus dá para os religiosos. Os religiosos se alegravam, se orgulhavam com as suas práticas de devolver o dízimo, de exercer a religião, de exercer as práticas religiosas. E uma dessas práticas era aquela oferta grande ou dízimo maior que se poderia dar diante do altar no templo. Mas a narrativa faz questão de dizer que tinha um publicano que estava com o coração quebrantado, que sabia que não tinha condições nenhuma de ofertar ao Senhor e a sua dívida não poderia ser paga. Então ele resolve rogar pela misericórdia de Deus, rogar a misericórdia do Pai, para que o Pai pudesse sim perdoá-lo nessa prática. E que lição que Cristo dá? Que Deus perdoa essa misericórdia, que Deus perdoa através da misericórdia aquele que tem um coração quebrantado. Que o que importa é estar com o coração diante de Deus e não aquilo que a pessoa traz diante do Senhor. Se esse coração não serve de nada trazer, mas quando esse coração está envolto em Cristo, está submisso a Cristo, aí há uma importância de ofertar ao Senhor. A oferta e o dízimo são símbolos de gratidão. A oferta e o dízimo são símbolos de exaltação a Deus. Esse princípio é fundamental. Ensine para os seus alunos que nós devemos ser gratos com tudo aquilo que possuímos, com tudo aquilo que ganhamos, com tudo aquilo que recebemos. Mas se a partir do momento em que damos somente por dar ou para nos gloriarmos, não serve de nada. Mas se damos em consciência para ajudar a missão, a assistência social, para a contribuição da obra da igreja, a obra do Senhor, a obra do reino, Deus sim se alegra. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Apresente o pense, o ponto importante da sua lição. Se algum aluno perguntar, tiver alguma dúvida sobre essa questão de dízimo, é muito importante você tirar a dúvida à luz da palavra de Deus com o seu pastor. E é claro que o dízimo é tanto uma prática do Antigo Testamento, como também uma prática do Novo Testamento. Nos dias de Jesus também se devolvia o dízimo, mas o que acrescenta-se aqui? Acrescenta-se a oferta voluntária. O próprio apóstolo Paulo utiliza isso na segunda carta de Corinto, para ajudar ainda mais os necessitados, os irmãos da fé.
Explique isso em sala de aula. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, segue a gente nas nossas redes sociais e até a próxima aula, se Deus quiser.